Graça e paz, amada igreja. É uma alegria poder compartilhar a palavra do Senhor nessa noite. Antes de começar, porém, me utilizando aqui das prerrogativas de coordenador do Ministério de Educação Cristã da igreja, e a exemplo do que eu fiz hoje pela manhã, eu quero pedir aos irmãos que estejam atentos para a retomada das atividades da Escola Bíblica Dominical a partir do domingo que vem. Nós teremos uma classe única no domingo pela manhã, ali no auditório Weber Vasconcelos. Nós vamos falar sobre a importância da doutrina da criação. E no dia 12, então, desse mês de fevereiro, retomaremos as nossas classes. Teremos as nossas classes normais, adultos, adolescentes. Temos algumas novidades. A classe de adolescentes será dividida em dois, tá certo? Teremos não mais uma, mas duas classes de adolescentes. Uma para os adolescentes de 13 até 15 e outra de 13 a 14 e 15 a 17. Então, estejam atentos, adolescentes, tá certo? Para essa novidade que teremos. Teremos uma outra classe de Gênesis capítulos 1 a 11, comigo, ali no auditório, no mini auditório, comigo e com o meu querido Marcel, tá certo? Que estará comigo nessa jornada. Teremos também o retorno da classe de Teologia Aplicada, tá certo? Teremos um descanso de outras classes que figuraram no segundo semestre, a classe do pastor Davi de Dons e também a classe da irmã Sara, que vai retornar no segundo semestre do ano. Então eu quero convidar a igreja em peso para estar conosco. Procure uma classe do seu interesse, com um tema que te agrade ou que você queira conhecer mais. Seja conosco, aprendendo mais sobre a palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Eu não vou falar de criacionismo. A minha esposa tinha falado essa semana: você agora só sabe falar de Gênesis. Na verdade, meus irmãos, eu tenho me debruçado bastante nesse último ano no estudo do livro de Gênesis. Tenho sim me debruçado bastante no tema do criacionismo. É sobre isso que nós vamos estudar nessa classe de Gênesis 1 a 11. Mas não é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Eu quero falar com os irmãos acerca de uma coisa muito importante, muito especial. A promessa mais antiga da Bíblia. Ela se refere a algo que é importantíssimo para nós como crentes. Ela se refere àquilo que é mais precioso, mais caro para Deus, está no seu coração, está realmente em todos os seus projetos, que é a redenção do homem. O plano maravilhoso de Deus, que é visto em toda a Escritura, desde o livro de Gênesis, como nós veremos aqui. E eu quero convidar os irmãos, depois de lermos, de manter a sua Bíblia aberta, porque nós vamos passear um pouco por ela, caminhando ali no livro de Gálatas e também no livro de Apocalipse. E Deus, na sua palavra, revelou o seu plano maravilhoso de redimir, de comprar de volta aquilo que por direito sempre foi seu, que é o homem, a humanidade. E Ele fez isso por meio de uma grande e preciosa promessa, que eu quero que os irmãos ouçam, vejam e se debrucem por alguns instantes comigo nessa noite. Eu não sei quantos conhecem, quantos têm em casa uma caixinha como essa. Ela vem em diversos formatos, não é? Essa aqui tem um zíper para dar mais trabalho para mostrar para os irmãos o que é, não é? Quem já viu ou tem em casa uma caixinha de promessas da Bíblia? Eu cresci
com os meus pais fazendo culto doméstico em casa, e nós tínhamos uma caixinha de promessas. Eu sei que alguns crentes hoje acham que isso é amuleto, mas não é, meus irmãos, não é. Tirar um versículo da Bíblia e por um instante meditar nele e buscar para aplicar para a sua vida, ou pedir a Deus que aplique aquela promessa para a sua vida, não é tornar a Bíblia um amuleto. Tornar a Bíblia um amuleto é, sem dúvida, ficar com ela ali aberta no centro da mesa no Salmo 91. Isso é transformar a Bíblia em amuleto. Eu me lembro que numa certa ocasião os meus pais tinham feito o culto doméstico, mas nessa época eu estava na faculdade e não pude participar naquela noite do culto doméstico, mas eu cheguei em casa, meu pai estava acordado ainda, eu cheguei por volta de 11 da noite, e meu pai disse: olha, nós fizemos o culto doméstico, e nós tiramos para você uma promessa, lembramos de você e oramos por você, é essa promessa aqui. Eu carrego essa lembrança, e lembro desse versículo sempre que passo por ele na minha leitura bíblica. De vez em quando ele me vem à mente, um versículo precioso, e não coincidentemente, como os irmãos verão, esse versículo me veio à mente hoje de novo. É o versículo de Isaías capítulo 27, verso 3, uma promessa que diz assim: eu, o Senhor, aguardo, e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano, de noite e de dia a aguardarei. Quem aqui não tem uma promessa que lhe é cara, querida ao coração, uma promessa da palavra de Deus? Quem não é movido, meus irmãos, pelas promessas do Senhor? Se você não é, pense de novo, porque eu quero realmente que você preste atenção nessa mensagem, para refletir um pouco na preciosa e mais antiga promessa da palavra de Deus. Vamos ler então o texto de Gênesis, no capítulo 3. Depois que você passa a 200, você precisa de certos auxílios, não é? Gênesis capítulo 3, versos 14 e 15, diz assim a palavra de Deus: assentados, porém muito reverentes à palavra de Deus, vamos ouvir o texto. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda a fera, e mais que todos os animais do campo, e sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra, que é preciosa, que nos instrui, que nos ensina. E agora, Senhor, que ela está posta e aberta diante de nós, pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, abre os nossos olhos espirituais, Senhor, abre os nossos ouvidos para que ouçamos a Tua voz, abre os nossos olhos, ó Deus, para que vejamos as Tuas verdades, Pai, e a apliquemos no nosso coração. É a nossa oração, o nosso desejo, no nome precioso e bendito de Jesus. Amém. A preciosa e mais antiga promessa da palavra de Deus está em Gênesis 15. Ela é chamada pelos estudiosos de protoevangelion, no grego, ou protoevangelho, primeiro evangelho. É a primeira promessa de Deus acerca da redenção do homem por Jesus. Portanto, é a primeira promessa de Deus sobre o Messias. Sim, meus irmãos, em Gênesis capítulo 3, nós vamos falar um pouquinho do contexto dessa passagem. Em Gênesis capítulo 3, verso 15, nós temos a primeira promessa de Deus acerca do Salvador. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente.
esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é a primeira promessa do Messias na Bíblia. O capítulo 3 de Gênesis traz uma verdadeira tragédia que se abateu sobre toda a humanidade. Aliás, esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para os irmãos, porque essa promessa, essa grande promessa de Deus nos remete primeiro ao passado. E num passado distante, a mulher estava ali no jardim, o homem estava por perto, mas não estava junto dela nesse momento. Ela foi assediada, enganada, ludibriada. No popular, caiu na conversa da serpente. Tomada, possuída por Satanás. Um animal que a Bíblia descreve como um animal belo, bonito. Foi usada por Satanás para enganar a mulher. E nós temos aqui primeiro a necessidade da promessa de Deus, por causa do pecado. Há uma palavra muito forte que aparece aqui, e que Deus diz: amaldiçoada está a terra. Amaldiçoado está todo animal por conta do seu pecado. O grande e maior problema da humanidade, meus irmãos, é o pecado. Não que Deus não soubesse que isso aconteceria, porque o plano dele veio antes disso. Mas a necessidade da promessa do Redentor, do Salvador, do Messias, é por causa do pecado. O pecado trouxe uma maldição. Eu sei que muitas vezes as pessoas evitam falar dessa palavra. Ela realmente não tem uma boa conotação. Mas não existe biblicamente uma maneira melhor de expressar a grande tragédia e o grande prejuízo que o pecado trouxe para a nossa vida, e que marcou, manchou para sempre toda a humanidade. O pecado amaldiçoou a terra, e seus efeitos são sentidos na nossa vida humana, na nossa vida com Deus, espiritual, na terra, porque Romanos 8 fala que a terra respira e ela clama com dores, esperando a sua redenção. A criação foi marcada, os animais foram marcados, tudo foi afetado com o pecado. E nós temos aqui então, a olhar no contexto dessa passagem, e lembrar nesse ponto no passado, lá no jardim, um lugar onde antes tudo era perfeito, o mesmo lugar que Deus criou e disse: é tudo bom. Gênesis 1, final de Gênesis 1 diz: e eis que viu Deus tudo quanto criara, e era muito bom, perfeito, sem pecado, sem morte. Mas o pecado mancha, marca para sempre a existência da humanidade, a existência do homem. Marca, mancha para sempre o relacionamento, uma vez tão amplo, tão perfeito entre o homem e Deus, agora estava marcado para sempre. E o homem morreu, assim como Deus disse para Eva: no dia em que você comer dessa fruta, você vai morrer. Ela morreu instantaneamente, espiritualmente. E o pecado também trouxe com o tempo a morte física. Mas nós temos aqui essa promessa. E eu quero examinar com os irmãos um pouquinho do conteúdo dessa promessa, porque Deus fala da semente, a descendência. Nós temos primeiro a consequência do que aconteceria com Satanás. Quando no texto nós lemos que Deus falando à serpente: eu porei inimizade entre ti e a mulher, muitas pessoas pensam imediatamente no animal, na serpente. Sem dúvida, as cobras, as serpentes são os animais mais odiosos e mais odiados, especialmente pelas mulheres.
E embora primariamente essa seja a aplicação, que haveria uma animosidade entre a serpente e os homens, isso é verdade, na verdade, com relação a toda a criação. Por causa do pecado, há um terror do homem colocado nos animais por causa do pecado. Mas o fato é que essa fala de Deus se refere a Satanás, que tinha tomado o corpo daquela serpente para enganar Eva. A grande verdade é que Satanás pensou que agora ele teria vez, que agora ele teria acesso ao próprio Deus, tendo enganado Eva, que o homem e a mulher, que os homens seriam aliados dele contra Deus. Mas Deus diz claramente: eu vou colocar uma inimizade entre você e os homens. A primeira pessoa que foi amaldiçoada não foi Eva, não foi Adão. A primeira pessoa amaldiçoada foi Satanás, porque ele diz: eu vou colocar inimizade, você será mal visto, malquisto, persona non grata, aonde você estiver, como Satanás verdadeiramente é. Mas Deus fala aqui da semente, e é interessante o que nós temos aqui no texto, quando nós lemos: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente de Satanás, a descendência dele, os seus agentes espirituais, os demônios, vamos dizer assim. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A tua semente e a sua semente, a semente da mulher. É interessante, e é por isso que nós temos aqui a primeira promessa do Messias, porque essa é uma referência ao nascimento de Jesus. Os irmãos vão pensar: como? É um estudioso chamado Henry Morris que nos traz uma observação muito interessante, um insight muito interessante nesse texto. Ele diz o seguinte: a semente da mulher somente pode ser uma alusão a um futuro descendente de Eva, que não teria um pai humano. Prestem atenção, meus irmãos. Biologicamente falando, a mulher não produz semente. À exceção deste caso, o uso bíblico sempre fala da semente do homem. Essa semente prometida, portanto, teria que ser miraculosamente implantada no ventre da mulher. Dessa maneira, ele não herdaria a natureza pecaminosa que desqualificaria cada filho de Adão de se tornar um salvador do pecado. Essa profecia claramente antecipa o nascimento virginal de Cristo. Que coisa fantástica, maravilhosa, que a primeira menção do Salvador seria por meio dessa promessa: eu vou colocar inimizade, você vai apenas ferir o seu calcanhar, mas a semente vai te ferir na cabeça, ou seja, será uma ferida mortal. Eu acho que todo mundo sabe como é que se mata uma cobra, não sabe? Como é? Lhe ferindo a cabeça. É o método mais rápido, mais eficaz. Lhe ferindo a cabeça. É interessante, meus irmãos, que isso ficou para a história. Eu quero que os irmãos acompanhem isso à medida que a gente for pensar agora no desenrolar, tanto da história da humanidade quanto na história bíblica. Isso marcou Eva, tanto que quando ela tem o primeiro filho, lhe chama de Caim, cujo nome significa adquirido, pensando talvez que ela tivesse adquirido do Senhor o Salvador, que Caim fosse cumprir a promessa que Deus tinha feito.
de derrotar Satanás. Infelizmente nós sabemos que Caim, na verdade, foi um filho da serpente. E ao longo dos anos, foram surgindo em toda a humanidade, meus irmãos, e especialmente nos cristãos, foi surgindo a expectativa dessa promessa. Ela foi reafirmada, ela foi reavivada na Escritura. Os irmãos têm ideia de quantas profecias nós temos da primeira vinda de Jesus? São cerca de 300 profecias, meus irmãos. Algumas delas repetidas, é verdade, mas 300 vezes no texto bíblico, sobretudo no Antigo Testamento, nós temos uma promessa relacionada à vinda de Jesus. Essa é a primeira delas. Não só isso, mas isso ficou marcado também na humanidade. Essa expectativa de que um herói viria para derrotar o dragão está, na verdade, inserida em praticamente todas as culturas. Os irmãos podem pesquisar isso facilmente. As lendas de dragões é justamente essa expectativa de que haveria alguém que derrotaria o dragão. Agora, olha que coisa interessante, meus irmãos. A palavra dragão vem do grego drakon, que significa serpente. Serpente. Há uma expectativa lá no fundo do coração de toda a humanidade, de que Deus cumpra essa promessa. É uma promessa que nos remete, sem dúvida, ao passado. Mas em segundo lugar, meus irmãos, é uma promessa que tem efeitos no presente. Eu quero que os irmãos agora coloquem o seu dedinho aqui em Gênesis 3, e abram comigo ali, Gálatas capítulo 3, verso 13. Gálatas capítulo 3, verso 13. Vou abrir no celular que é mais fácil. Gálatas 3:13 nos diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Agora preste atenção no verso 14. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. E aí pula para o verso 16. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, ou a sua posteridade, como nos diz o texto de Gênesis capítulo 3. E a Escritura não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. O Espírito de Deus, usando o apóstolo Paulo, fala do cumprimento dessa profecia e do fato de que não nós, não os descendentes em Jesus, mas o descendente. É interessante porque Paulo menciona aqui o fato de que no texto de Gênesis não está descendentes, está descendente no singular. O texto de Gênesis já falava de uma pessoa. Não é a nação de Israel, como Israel se avilta em dizer. Não é um povo, não é a igreja, mas é um descendente. É ninguém menos que o Senhor Jesus. É o único. De maneira muito especial, essa promessa se cumpriu, pelo menos inicialmente e parcialmente, na cruz. E você pode perguntar por que ela se cumpriu parcialmente ou inicialmente? Porque várias das profecias da Bíblia funcionam assim, elas se cumprem assim. Estava brincando com o pastor Jair, ele hoje mencionou o fato de que
João Batista fora confundido por Elias, por alguns. Na verdade, foi Jesus Cristo que disse que João Batista era o Elias que viria. Que saísse vós a ver no deserto? Jesus pergunta lá em Mateus. E a promessa e a profecia que João Batista viera a cumprir está ali registrada em Malaquias capítulo 4. E eu vos enviarei Elias, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Pode ler depois, Malaquias capítulo 4. O último versículo da Bíblia é uma profecia, uma promessa. E eu lhes enviarei Elias. Fato é que, embora João Batista tenha sido o cumprimento dessa profecia, ele era mesmo o Elias que viria, ou seja, um como Elias. Essa é a tipologia. Assim como Jesus era também um profeta como Moisés, conforme foi reconhecido ali em João capítulo 6. A profecia se cumpriu apenas parcialmente. Por quê? Porque até hoje, parte da profecia não se cumpriu. Eu vou converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Isso é uma promessa que se remete lá ao tempo dos reis. Quando Deus diz que se converter o coração dos filhos aos pais, é converter o coração dos filhos à fé dos pais. E isso não se cumpriu totalmente, porque ainda os judeus rejeitam Jesus. Um dia vai se cumprir. Romanos capítulo 9 nos diz assim. Mas até hoje não se cumpriu totalmente. É por isso que parcialmente, inicialmente, essa promessa de Gênesis se cumpriu na cruz. Lá em Colossenses capítulo 2, versos 14 a 17, Paulo diz que Jesus riscou a cédula que era contra nós, ele a cravou na cruz, assim nos libertando, anulando o poder da maldição que estava sobre nós. Jesus ali na cruz anulou o poder da maldição do pecado sobre a nossa vida. Infelizmente ele ainda não o eliminou totalmente, mas ele anulou os seus efeitos. E agora, como diz Paulo em Romanos capítulo 8, nós estamos justificados e vivemos pela fé em Cristo. E aqui em Gálatas 3:13, nós lemos: ele nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele anulou, ele cancelou tanto a maldição da lei de Moisés, quanto a maldição adâmica. Ele cancelou aquilo que nos impedia de acessar a presença de Deus. E agora nós temos livre acesso por meio do seu sangue. Amém? Na cruz, Jesus infligiu um golpe mortal na cabeça de Satanás. Ele ainda vive, infelizmente. Ele ainda está solto, sabendo que seu tempo é curto. Mas ali na cruz, Jesus golpeou mortalmente Satanás. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Jesus venceu ali na cruz. E por meio dessa promessa, que tem efeitos hoje, meus irmãos e irmãs, nós somos salvos. Essa promessa, ela se cumpre, viva na nossa vida no momento em que nós recebemos o Senhor Jesus. Essa promessa se cumpre e viva na vida de cada pessoa que recebe o Senhor Jesus em sua vida, que pela fé crê no Senhor, e ela tem o seu efeito permanente na nossa vida. Que preciosa promessa, promessa de vida, promessa de esperança.
Mas em último lugar, meus irmãos, não é somente uma promessa que nos faz olhar para o passado, e não somente uma promessa com efeitos no presente, mas é também uma promessa que nos faz olhar para o futuro. Eu disse que eu ia voltar àquele texto de Isaías capítulo 3. Interessante aquele versículo que os meus pais tiraram para mim de presente, vamos dizer assim, aquela promessa preciosa. Leia comigo se você puder, ou então apenas ouça o que diz Isaías, capítulo 27, o mesmo capítulo, versículo 1. Isaías, capítulo 27, no verso 1 diz assim, olha que interessante, meus irmãos. Naquele dia, o Senhor com sua espada severa, longa e forte, castigará o Leviatã, serpente veloz, o Leviatã, serpente tortuosa, matará no mar a serpente aquática. Essa é uma referência à grande serpente, à antiga serpente, Satanás, como muito bem é lembrado no próprio texto de Apocalipse, porque várias vezes ali Satanás é chamado de serpente, a antiga serpente, o dragão, e ele está presente, meus irmãos, em vários contextos no texto da Escritura. Ele está presente no livro de Jó. Os irmãos conhecem a palavra Leviatã, não conhecem? Lá do livro de Jó. Depois os irmãos pesquisem. É Satanás. Ele esteve presente tentando o Senhor Jesus no deserto. Ele esteve presente no Getsêmani, quando Jesus agonizava na presença de Deus, suportando o peso do nosso pecado. Ele estava presente ali na cruz, com certeza, olhando de lado, enquanto era derrotado pelo Senhor. Meus irmãos, é uma promessa que nos faz olhar para o futuro, porque um dia, o Senhor com a sua espada castigará Satanás. Eu quero agora que você volte os seus olhos e abra a sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 20, verso 10. Leia comigo apenas esse versículo. Apocalipse capítulo 20, verso 10. Que nos diz assim: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. O diabo, o inferno foi feito, o lago de fogo foi feito para o diabo e seus anjos. Essa história que a gente vê, contada por alguns, essa imagem de Satanás com um tridente, como se ele comandasse o inferno, não é verdade. O Senhor do inferno é o próprio Deus. O Senhor Jesus disse isso, não disse? Quando ele enviou os seus discípulos: não temam o que os homens podem fazer, tudo que o homem pode fazer é apenas afeta o corpo. Temam, porém, aquele que pode lançar tanto o corpo quanto a alma no inferno, é o Senhor. E um dia Satanás será derrotado definitivamente, meus irmãos. Um dia a vitória de Jesus será completa, e a sua missão será cabalmente concluída, quando Satanás foi lançado de uma vez por todas no lago de fogo, e o seu poder não mais tenha acesso entre nós. Sim, meus irmãos, é uma promessa que deve caminhar conosco cada dia, que deve estar no nosso coração, quando sucumbimos ao pecado, porque um dia ele vai ser derrotado. Quando caímos, porque um dia a vitória do Senhor será completa. Infelizmente, quando Jesus estava ali na cruz, ele tirou o poder do pecado da nossa vida, mas ele não tirou ainda o pecado, a presença do pecado. E ele golpeou mortalmente Satanás, mas ele ainda sobrevive. Mas um dia, meus irmãos, um dia,
a vitória será completa. Naquele dia, nós vamos exultar com o Senhor. Nós vamos nos alegrar com o Senhor. Naquele dia. Foi John Stott que disse o seguinte: é somente através da destruição do mal que a verdadeira paz pode ser alcançada. Ele disse isso refletindo no texto de Romanos 16, 20, que diz o seguinte, Romanos capítulo 16, verso 20, Paulo, inspirado pelo Espírito do Senhor, assim diz: em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Por que será que precisamos da graça? Porque enquanto aguardamos, enquanto esse em breve não chega, precisamos da graça do Senhor. Mas em breve, meus irmãos, é o que está na agenda do nosso Deus. Eu quero caminhar para a nossa conclusão. Não tem nada mais na agenda do Senhor, não tem nada mais para acontecer a não ser a volta de Jesus para buscar a sua igreja. Tudo já foi feito, o próprio Senhor Jesus disse isso na cruz: tudo está consumado. A próxima coisa na agenda do Senhor é o retorno de Jesus para levar a sua igreja para estar com Ele. Nós aguardamos a nossa redenção. E esse cumprimento final dessa promessa envolve também algo especial que eu quero deixar com os irmãos como parte da nossa conclusão. É interessante que a Bíblia começa com uma descrição da criação em 2 capítulos. Capítulos 1 e 2. 2 é como se fosse uma lente que amplia ali a criação do homem. Mas não é interessante, meus irmãos, que também em 2 capítulos Deus fala da nova criação? Como é que começa Apocalipse capítulo 21? E vi novos céus, nova terra. Interessante, 2 capítulos para falar da criação, 2 capítulos no final para falar da nova criação. Ele vai fazer novas todas as coisas. É interessante ler o texto de Apocalipse e ver que na verdade nós vamos voltar ao começo, porque Deus vai restaurar de forma plena tudo aquilo que Satanás estragou, a comunhão, a presença dEle, uma nova criação, novos céus, nova terra. Vai ser uma volta ao começo. Vai ser um recomeço. E Apocalipse 21, 4 fala daquilo que eu creio que é realmente a anulação final de toda a maldição que o pecado trouxe. O auge, o clímax, o cumprimento final da promessa em Jesus. Apocalipse capítulo 21, verso 4 nos diz assim: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Eu quero concluir perguntando para você: você está firme na promessa? Você está aguardando o retorno do Senhor? Você se lembra dessa promessa preciosa que nos traz vida todos os dias hoje, pela qual nós estamos na presença de Deus? Interessante estudar cada um dos autores do Novo Testamento e perceber como a volta de Jesus era aguardada, antecipada por cada um deles. Paulo, Pedro, Judas. Quantas vezes aparece a expressão no aparecimento do Senhor, na vinda do Senhor? É porque aquilo estava gravado nos seus corações, cravado aqui, aquela esperança que os movia, que deve também encher o nosso coração, a esperança de que o nosso Senhor voltará, de que Ele vai
de forma definitiva e cabal, conquistar aquela vitória pela qual Ele morreu lá na cruz, por mim e por você. Então eu quero te perguntar, você está firme nas promessas do Senhor? Como o coral acabou de cantar. Você está firme, você crê nessa promessa maravilhosa? Você anuncia essa promessa maravilhosa, porque ela, meus irmãos, é a razão da nossa existência. É o motivo pelo qual eu e você estamos vivos na presença de Deus. Que Ele nos abençoe. Amém.